Esperar um pouquinho, Érica. Ver se... Ah, tá entrando mais gente. Quem que é esse cliente que tá aí? Tá a Érica e outro tá com o nome de cliente. Quem é, hein? Quem será? Atenção, cliente, identifica aí para nós. Quem é você? É o Ítalo. Tá bom, Ítalo. Olha, é porque eu entrei pelo computador aqui, aí apareceu como cliente aqui. Não tem problema, não. Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Graças a Deus. Trabalhando demais, né? Pois é, né? Você tá trabalhando em casa, não, né? No serviço mesmo. Na rua mesmo. Entendi. Essa aula remota a gente também fica muito cansado, trabalha muito. Olha o Daniel aí. Daniel, tudo bom? E aí, Alexandre, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo certinho, né? Tudo certo. O Paulo mandou um abraço pra você, Alexandre. Quem? O Paulo mandou um abraço. Ah, o Paulo? Ah, tá. Manda... Isso. Ah, porque vocês tiveram aula com ele, né? Tivemos. Tá, joia. Obrigado. Nada. O Paulo mora aqui em Cataguá, a gente nem encontra mais. Rapaz, como é que é a vida, né? E você mora aí. Não tô criticando ninguém, não, porque eu também tô nessa. A gente vai para o bar, né? No carro. Aí costuma ir eu, o Guto, o Paulo, a Carla. Aí, beleza. Então ali acontece de tudo. Você conversa, você brinca. Às vezes também costuma dar clima tenso, enfim, né? Como é todo o relacionamento do ser humano. E a gente é muito amigo e tal, né? Então, às vezes para em rodeiro no final, quando é assim, vamos tomar uma cerveja, né? Lógico, né? Só uma, porque o cara tá pegando estrada, tal, aquela coisinha, assim, uma convivência. Aí veio a pandemia e tal, isolou todo mundo. Aí um dia eu tava refletindo sobre isso. Como que tudo é muito frágil, né, cara? Aí hoje nem conto com eles, não sei, cada um fica na sua, ninguém visita ninguém, ninguém manda, às vezes manda mensagem de trabalho aqui, no grupo nosso de trabalho, mas não tem mais. Aí você vê como é que é a vida, né, rapaz? Não estou fazendo crítica, porque eu também, volto a falar, eu também tô nessa. Mas você vê que às vezes você pensa assim, pô, o cara é um amigo, mas é só enquanto está ali naquela convivência, né? Acabou, cada um. É porque é muito engraçado isso. Mas assim, eu também sou culpado, porque eu também posso também entrar em contato, ligar, mas a gente esquece. E a gente vê como é que é o mundo. Quer dizer, a gente no carro porra, tá ali todo mundo junto, vivendo, né, conversando, divertindo. Agora, gente, tô sentindo muita falta disso. Nossa Senhora, tô sentindo muita falta dessa convivência. Mas vamos ver, acho que depois que tudo passar, que a gente vai valorizar mais. Pessoal, vamos trabalhar, né? Ninguém aqui tá para ouvir nenhuma filosofia alexandrino, não. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, não fiquem bravos comigo, não. Eu dei 2 aulas de EBITDA e 2 de fluxo de caixa livre. Mas eu confesso, não sei se a Érica foi uma das que participaram, o Daniel sempre participa mais também, eu não lembro mais. O Ítalo, agora, né, que eu estou tendo aí a presença dele, mas entendo, tá, Ítalo, também a sua situação, também não é nenhuma crítica. Mas o que eu queria falar é o seguinte, aí não fiquem chateados, eu vou ter que falar de novo de EBITDA, sabe por quê? Essa aula não firmou. Eu tenho certeza que se eu der um exercício aqui, vocês não vão saber fazer. Entendeu? Então, eu não acredito que eu vou ser chato. Acredito que eu vou ser justo. Eu vou falar de novo de EBITDA, eu vou ensinar de novo, vou ensinar fluxo de caixa para na próxima aula a gente fazer exercício. Porque não está tendo uma sequência de aula. Está acontecendo algumas coisas. A aula passada foi aquele curso de Excel, que foi válido. Eu até liberei mesmo, tal. Eu libero qualquer coisa que se tiver, porque eu acho que qualquer coisa que surgir, que for bom para vocês, é tranquilo. E não é nem por preguiça de dar aula, não, porque eu até gosto de dar aula. Mas é porque, às vezes, eu penso no engrandecimento de vocês de ver coisas diferentes.
lidar com pessoas diferentes, porque vocês já estão lidando comigo desde o início do ano, né? Então, eu acho legal outra pessoa entrar para ensinar, então, acho sempre muito válido. Mas aí a aula não firmou, né? Então, Érica, você que tem acompanhado, desculpa se você fala assim, nossa, mas eu já aprendi. Mas a gente, né, a gente não pode pensar numa aluna exclusivamente. A gente tem que pensar num todo. Então, por exemplo, o Vitor não tem visto ele nas aulas mais. Eu não sei se ele está com algum problema no computador, não tem visto. O Leandro também não. Então vai ser mais uma chance para eles. Mas agora eu vou ter que encerrar aqui hoje. Hoje eu vou ter que falar de Ebit e Fluidicard e depois passar para exercício. Porque também o ano está acabando. Entendeu? Mas é porque eu senti que ainda não firmou essa questão. Tá joia? Então, me perdoe quem já entendeu a matéria e, por favor, um pouco mais de paciência comigo aí e a gente vai ter que estudar EBITDA de novo. Tá bom? Querem falar alguma coisa? Bom, gente, o EBITDA, que é uma palavra em inglês, que na verdade é o LAGIR, no nosso português, ele é um indicador que é baseado em fluxo de caixa. O que seria isso? Bom, vamos entender. Nós somos administradores de empresa e eu vou focar na minha disciplina, que é finanças. A gente sabe que a empresa, ela gera lucro, resultado, o contador, né? O contador apura a demonstração de resultado. A Érica aí, que foi formada em contabilidade, ela apura o resultado e apura o lucro. Nós já sabemos, eu já estou careca de falar para vocês, que esse lucro não reflete necessariamente o meu caixa ou a geração de caixa. O primeiro ponto, vamos conceituar lucro. O que é lucro? Vamos conceituar não da parte de cálculo, né? A gente sabe que lucro é receita menos custo, menos despesa. Se for positivo é lucro, se for negativo é prejuízo. Mas não é isso. O lucro, gente, ele é um indicativo de fluxo futuro de caixa. Ele indica. Quando vocês pegam uma rodovia, não tem sinal de trânsito para nos auxiliar quando a gente está dirigindo? Aí tem uma curva perigosa, você já vê um sinal, fala, opa, curva perigosa, vou dar uma reduzida aqui. Não é assim? O lucro também ele é uma placa de sinalização, só que ele indica algo positivo, entendeu? O lucro vai indicar assim, olha, Érica, daqui a pouco você vai ter dinheiro no caixa, tá? Não necessariamente que você vai ter esse dinheiro agora. Ele é um indicativo de fluxo futuro. Se eu fechei com lucro, espera-se que esse lucro se reverta em caixa. Ele não é um dinheiro de caixa no momento. Se espera que ele vai reverter em caixa. Ponto. Se eu fechei com prejuízo, é um indicativo de fluxo negativo de caixa no futuro. Espera-se, então, que o meu caixa vai ser consumido no futuro e eu vou ter problema. Então, o prejuízo também é uma placa de sinalização que não é algo muito bom. Algo que eu possa ter, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso, eu tenho que fazer. A empresa está doente. Entendeu? É doença. Não tem esse negócio de olhar o prejuízo e cruzar os braços e torcer e rezar para que as coisas mudem. Não, você tem que agir. Nenhum administrador pode aceitar o prejuízo. Nenhum administrador pode aceitar prejuízo. Então, nós temos que agir. Agora, como que eu vou agir? Eu estou com o paciente doente. O que o médico faz quando um paciente está doente? Faz o diagnóstico. Não adianta eu chegar e falar, eu estou com dor aqui na testa. A dor, para ele, é sintoma, não é a causa. Prejuízo é sintoma, não é a causa. Lucro é um sintoma saudável, mas também não é a causa, né? Muitas vezes eu posso estar com lucro e estou doente. Muitas vezes você pode fazer um exame e está tudo bem, e daí a pouco você está com uma doença lá que você não foi diagnosticado no exame. Então, é a mesma coisa. Então, o prejuízo é um indicativo de que eu não estou saudável, mas é um sintoma. É como se você chegar no médico e falar assim, eu estou com dor na testa. Então, ó, estou com prejuízo. Agora nós vamos fazer o diagnóstico, entendeu? Então, vamos falar de coisa ruim primeiro. Porque o lucro é bom, a gente acaba negligenciando. Então, a gente tem que estudar as doenças que
que são mais complexas, né? Porque quando tudo está bom, qualquer imbecil administra uma empresa. Desculpa o palavreado pesado que eu usei aqui, mas não é verdade? Quando a empresa está bom, qualquer administrador medíocre administra. O administrador bom é aquele que pega a empresa ruim. Aí é que é ali que ele prova que ele é bom. Não é na tempestade que se faz os bons marinheiros? Então é por aí que a gente vai falar. Então, beleza. Estou falando de EBITDA, tá? Mas vamos lá. Eu tenho o diagnóstico. Bom, primeiro eu tenho que ver a qualidade desse prejuízo. Primeiro ponto. Eu tenho que entender esse prejuízo. Esse prejuízo, então, como que eu faço? Como que eu vou entender? Como que o médico faz? Bom, então vamos fazer mais exames. Você está com dor? Então vamos tirar a radiografia, vamos tirar a radiografia das faces, para ele tentar saber se é uma sinusite, o que que é. Aí ele pede mais um exame. O administrador é a mesma coisa. Fechei com prejuízo. O que que eu preciso? O EBITDA. Porque o EBITDA, ele vai nos demonstrar a qualidade do prejuízo. É um prejuízo que eu tenho que levar em consideração mesmo? É um prejuízo que está sugando a energia da minha empresa? Ou é um prejuízo meramente contábil? A Érica é contadora, ela vai entender o que eu estou falando. O que é prejuízo meramente contábil? O contador faz lançamento de tudo quanto é jeito, gente. Não porque a Érica, que é contadora e hoje, graças a Deus, está fazendo administração, ela vai ser os dois, vai ficar completa, mas agora eu estou pensando na Érica como contadora apenas. A Érica sabe que dentro da contabilidade ela segue alguns princípios. Aí ela faz lançamentos de depreciação. Pô, é despesa, cara. Depreciação é despesa. A depreciação que causou meu prejuízo. Mas a depreciação é uma despesa que eu desembolsei por ela? Está sugando a energia da minha empresa? Não, pelo contrário. Depreciação é uma despesa boa. Se você pode perguntar para qualquer administrador, a depreciação é boa. Se as máquinas estiverem velhas, é outra história, né? Mas a depreciação é uma despesa boa. Por quê? Ela reduz meu lucro. Ah, mas reduzir lucro é bom, professor? Depende, né? Eu vou pagar menos imposto. Nesse caso é bom. Mas a depreciação, além dela ser uma despesa que vai reduzir meu lucro e vai fazer eu pagar menos imposto, eu não estou gastando com ela dinheiro. Entenderam? Então, nós temos que ver a qualidade do prejuízo. Então, depreciação é um desgaste das máquinas, vai ficando velho, dos equipamentos, que o contador, né, tem que lançar todo mês. Ele tem que fazer os lançamentos todo mês de depreciação. Para nós, administradores, é uma poupança que a gente está fazendo forçado. Por que é uma poupança? O que se entende? A depreciação ela tem duas funções. Uma, registrar realmente o desgaste da máquina. Mas uma segunda função é fazer com que a empresa pague menos imposto de renda para ela poder poupar e renovar as suas máquinas. Então, é uma poupança. Então, não é uma coisa ruim, tá vendo? Percebe-se a função da depreciação? Se ela reduz meu lucro e faz eu pagar menos imposto de renda, pô, se o governo aceita isso, é porque o governo sabe que depois de 5 anos a máquina está totalmente depreciada e eu preciso de repor essa máquina, porque novas tecnologias surgem e eu preciso ter dinheiro para investir nessas novas tecnologias. Então, não deixa de ser uma poupança. Então, o EBITDA por si só, ele já te ajuda a ver a qualidade. Então, na hora que você pega o lucro, que você adiciona a depreciação, ou prejuízo, vamos dizer assim. Vamos imaginar que eu estou com prejuízo. Aliás, eu estava falando de prejuízo. Eu estou com prejuízo. Esse prejuízo foi de R$100. Então, estou sem negativo. Mas na hora que eu olho que a depreciação foi de 200, que eu adiciono, né? A depreciação, ela reduziu meu lucro para meu prejuízo, virou meu prejuízo para 100. Quando eu adiciono 200, vamos imaginar que virou um lucro de 100. Ué, então, era um prejuízo que não estava sugando energia. Então, já fico mais tranquilo. Então, o EBITDA ele te dá mais informações. Aí vamos continuar a história. Além da depreciação, tem provisões. Provisões é apenas um cuidado que o contador tem, uma prudência de perdas que ainda vão acontecer. Entendeu? Então, também, ele pode estar causando prejuízo, mas eu não estou pagando ainda pela provisão. A diferença da depreciação é que você nunca paga por ela. A provisão ainda você vai pagar. De alguma forma, você vai pagar. Entendeu? Então, essas despesas que não geram caixa, eu adiciono ao resultado da minha empresa.
e pode reverter a situação. Aquilo que era prejuízo pode virar lucro, aí eu fico mais tranquilo. Ou seja, eu diagnostiquei e falei, bom, esse prejuízo aqui, ele não é tão problemático assim. Pronto, resolveu o seu problema. Entendeu? Você foi a fundo, não ficou preso ao sintoma, buscou a causa, diagnosticou e falou, não, esse prejuízo aqui, ele está sendo causado por lançamentos contábeis. É a contabilidade que está gerando esse prejuízo. Mas isso a gente não é que a gente vai brigar com o contador, não é que ele está fazendo errado, não. Ele só está fazendo lançamentos que não está gerando impacto no caixa. E isso é bom, isso é positivo, entendeu? Ele criou despesas, me fez reduzir, e aí esse prejuízo ele reverte. Então, essa já é uma importância do EBITDA, entendeu? E pode acontecer ao contrário também? Pode. A empresa está com lucro, na hora que eu faço os ajustes do EBITDA, se transforma em prejuízo. Aí é prejuízo, aí eu tenho que buscar as causas. A empresa está se mostrando saudável, como de fato ela não está saudável. Entender, então, aí já por si só, o EBITDA tem a sua importância. Tá? Então, eu sou o professor Alexandre Siqueira da Silva, o tema de hoje é EBITDA. Então, o EBITDA é um indicador financeiro que mostra se os ativos operacionais da empresa estão gerando caixa. Essa geração de caixa é que demonstra a saúde da empresa, ou seja, o sangue está fluindo para o coração, entendeu? O dinheiro está fluindo para o caixa. Esse é o indicador que vai demonstrar isso. Ele é considerado hoje pelos analistas financeiros o melhor indicador de geração de caixa. Ele considera no seu cálculo somente resultados operacionais. Ele exclui tudo que não está ligado à operação da empresa, porque não me interessa. Não me interessa se eu tenho uma empresa que vende vassouras, não me interessa se eu tive um ingresso de dinheiro, porque por um acaso eu vendi um carro da empresa. Pô, vender carro não é o meu negócio, por um acaso eu vendi um carro. Pô, entrou dinheiro na empresa, entrou. E aquele dinheiro fez a empresa fechar com lucro. Pô, mas não é um lucro que eu posso contar, isso não é um lucro legal. Receitas não operacionais foi uma venda de um carro. Não é a venda da vassoura. Eu tenho que ganhar dinheiro vendendo vassouras, que é o meu negócio. Eu sou fábrica de vassouras. Entendeu? Então, o EBITDA ele só trabalha com atividades operacionais. Ah, mas aí o Daniel, ele é um expert em mercado financeiro, né? Ele formou na FUPAC, depois ele fez uma pós-graduação em mercado financeiro, aprendeu a aplicar o dinheiro em ações, em bolsas, em hedge. É um cara que gosta disso e ele é muito bom nisso. Não vou tirar o mérito dele, não. Ele é ferão. Ele entende tudo de mercado de bolsa de valores, e ele sabe até quando a bolsa vai cair, quando vai subir. Ele lê jornal o dia inteiro, vê, né, na internet notícia. Ele sabe que as ações da Petrobras vai subir, ele sabe que ela vai cair, e ele especula nisso aí e ganha dinheiro para a empresa. Ótimo, entendeu? Ótimo. Mas a empresa não é feita para isso. A gente não pode sempre contar com a cabecinha iluminada do Daniel, não. A minha empresa tem que ganhar dinheiro no negócio dela. Lógico que eu vou querer ter o Daniel do meu lado sempre, entendeu? Eu não estou falando que é um dinheiro ruim. Pô, dinheiro é sempre bom. Honestamente, ele é sempre bom. Então, se o Daniel está pegando dinheiro do caixa da empresa, está fazendo umas aplicações dessas e está ganhando dinheiro, beleza. Mas o EBITDA não vai levar em consideração o que o Daniel está fazendo, não. Tá? O EBITDA vai querer saber as atividades operacionais e não ganhos financeiros do mercado financeiro. Que não que isso não seja importante, mas não está ligado à atividade. Entendeu? Então, se a minha empresa está fechando no prejuízo e o Daniel aqui está sendo o salvador da pátria, algo está errado. O Daniel pode estar na empresa, merece todo o salário dele que ele ganha, ele está trazendo dinheiro para a empresa, ele está salvando a empresa até de repente da empresa não fechar. Mas só que ele não, só que se você acomodar no Daniel, você não está indo no problema, que é o negócio da empresa. Aí é melhor você realmente fechar a empresa e virar aí uma investidora, entendeu? De repente é melhor. Mas sai do seu negócio, porque o seu negócio não está dando dinheiro. Ou então age para que o negócio dê dinheiro e você ganhe dos dois lados, no seu negócio e no mercado financeiro com o Daniel. Entendeu? Então o EBITDA é isso, é mais essa função. O que o EBITDA faz, então? Ele desconsidera do seu cálculo a depreciação,
a amortização, a exaustão. Ele tira do seu cálculo as provisões contábeis, que eu falei, gurinha mesmo. Ele tira do seu cálculo a equivalência patrimonial, que é um investimento que eu faço em outra empresa, e aí eu tenho que fazer, o contador faz, né, a equivalência, mas não entra dinheiro, porque é somente o patrimônio da minha empresa. Meu patrimônio valorizou, eu tenho que reconhecer essa valorização aqui. Meu patrimônio desvalorizou, eu tenho que reconhecer aqui. Então, é só uma equivalência patrimonial, não entra ingresso. E isso gera resultado positivo, mas não entrou dinheiro. Ou negativo, né? Se houve uma desvalorização. Despesa e receita financeira, acabei de falar, o exemplo aqui é receita financeira, é o Daniel que está causando as receitas financeiras, que se considera. Despesa financeira também, eu estou pagando juros no empréstimo que eu fiz, o empréstimo não é o meu negócio. Empréstimo simplesmente faltou dinheiro e eu precisei de pegar dinheiro. Aí eu tenho que pagar juros, mas não é o meu negócio. Outras receitas ou outras despesas não rotineiras ou não operacionais, né? Acabei de falar, a faculdade, ela tem como o negócio dela o ensino, o aprendizado, a educação. Ela ganha dinheiro nisso. Se ela vender carteira, é uma receita, mas não é operacional. Ela vendeu carteira, né? Ah, está sobrando carteira. Nós temos 1.000 alunos, eu tenho 2.000 carteiras. Vou vender umas 20 carteiras com uma escolinha aí de Ubá que está precisando. E vende as carteiras, né? Aquele local que você senta. Cara, ela vai ganhar dinheiro, vai entrar dinheiro no caixa, mas não é atividade operacional. Não posso levar isso em consideração. Entendeu? E o imposto de renda é contribuição social, porque é em cima do lucro apura-se o imposto de renda, mas eu não paguei ainda. Eu vou pagar no ano que vem. Entendeu? Então, também não desconsidere isso do cálculo. Então, espero que vocês entendam isso. No exercício, vocês vão identificar isso para mim. O que vê a ser a palavra EBITDA? Earnings before interest. Essa palavra em inglês, eu confesso que eu tentei aprender a falar inglês, não consegui, fui estudar espanhol e não consigo. A minha esposa e minha filha falam inglês, eu não consigo. Mas o significado é esse. É uma pena, é um ponto negativo na minha formação. Não entra na minha cabeça o inglês. Mas em português é o lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização. É o famoso LAGIR. Bom, gente, em relação ao EBITDA, então, volto a falar, exclui a depreciação, exclui a amortização, exclui a exaustão, as provisões, porque não exerce impacto sobre o caixa. São meramente contábeis. São lançamentos contábeis que impactam meu resultado, mas eu, como administrador, eu quero ir além do resultado que o contador me passa. Eu não quero me concentrar no lucro contábil ou no prejuízo contábil. Eu tenho que ir além, eu tenho que diagnosticar se de fato é um prejuízo que está sugando energia da empresa ou não. Entendeu? Ou não. Então, preciso. Por quê? Eu vou tomar decisão em cima disso. Se é um prejuízo realmente baseado no meu negócio, gente, cabeças vão rolar. Não é assim que se fala? Cabeças vão rolar. Eu não posso fechar com prejuízo. Simplesmente eu não posso aceitar o prejuízo. Eu sou administrador. Vocês estão fazendo faculdade, não aceitem prejuízo. Aquele prejuízo que é apurado no EBITDA. Porque esse prejuízo que você apura no EBITDA, ele é mais real do que o que a Érica, como contadora, apura. Modo de falar, tá, Érica? Não que não seja errado, é porque ela faz provisões, ela faz depreciações, ela tem os mecanismos contábeis que é inerente à profissão dela. Porque a profissão dela não preocupa somente com o resultado empresarial, preocupa com o resultado patrimonial também. Então, ela quer que o patrimônio dela seja o reflexo da realidade. Para isso, ela tem que ter depreciações, ela tem que ter provisões, ela tem que ter exaustões. É normal. O que é exaustão? Não sei se vocês sabem, né? Isso é muito usado para essas empresas, por exemplo, de minério. Ele compra um terreno, aí como sabe que ali tem minério, o terreno vale muito. Mas à medida que ele vai tirando, o terreno vai exaurindo, o terreno vai desvalorizando. A contabilidade vai lançando isso. Tá vendo? Mas sai dinheiro do caixa? Não. É semelhante, por exemplo, se a Érica hoje compra um apartamento de 400 mil. Passa 5 anos, o apartamento vai ficando velho, gente. Vai ficando descascado, sem pintura. A grade vai ferrujando.
né? 5 anos o apartamento dela já não vale mais o mesmo valor. Ela fica valendo patrimonialmente menos. Mas ela pagou pela essa desvalorização? Não. Ela não paga. Não sai dinheiro do caixa dela. Desvaloriza o patrimônio. O contador, o contador preocupa em registrar o patrimônio, ele registra. Ele acaba criando, então, o que a gente chama de despesa que não gera caixa. E o EBITDA, ele purifica isso. Então, hoje cabe ao administrador tomar decisões mais em cima do EBITDA do que do lucro contábil. Aí o mesmo se aplica à equivalência patrimonial, né? A receita e despesas financeiras, como eu expliquei, né? O Daniel é um expert em mercado financeiro, ele gera recursos para a empresa, está entrando dinheiro, mas, poxa, não faz parte da atividade da empresa, vamos excluir isso. Outras receitas e despesas não operacionais também, né? Se é outras receitas, eu estou ganhando dinheiro fora do meu negócio. Não importa, não faz parte. Para calcular o EBITDA é muito simples. É muito simples. Você vai pegar o seguinte: você vai pegar todas as despesas, todas que não geraram caixa, ou mesmo as que geraram caixa, mas não faz parte da atividade da empresa. Exemplo. Vou dar de novo. Eu peguei o Daniel como exemplo. O Daniel é o expert no mercado financeiro. O Daniel está trazendo muito dinheiro para a empresa. O cara é muito fera. Ele aplica em ações, ele ganha dinheiro, ele vende as ações na hora certa, ele ganha dinheiro. Aí eu quero pagar, além do salário que eu pago para o Daniel, eu quero pagar um benefício para o Daniel. Então, vamos imaginar que o Daniel já seja casado, tem filho fazendo faculdade, o Daniel já está com os cabelinhos brancos, tá? Nessa altura do campeonato. O Daniel já tem os cabelinhos brancos, os filhos já estão fazendo faculdade. Nossa, Daniel, estou te envelhecendo aí, tá? É só para citar como exemplo. E aí eu quero manter o Daniel feliz, que ele é um ótimo funcionário. Porra, é um profissional, né? Nota 1000. Aí eu pago a faculdade do filho dele, um benefício que a empresa está dando, ou plano de saúde para ele, para a família. Isso é comum acontecer, né? Aí é uma despesa, tá vendo? Mas está ligado à minha atividade? Não. Pô, pagar plano de saúde? Está ligado à minha atividade. É um benefício, mas não está ligado à minha atividade. Pagar faculdade para o filho Daniel? Está ligado à minha atividade. Mas é um benefício que eu estou dando. Então, só estou citando como exemplo. Mesmo que saia dinheiro do caixa, não está ligado à minha atividade. Então, descarta ela. E outras receitas também é a mesma coisa. É aquilo que eu expliquei. É como se a FUPAC vendesse carteiras com uma escola que está precisando, e está ganhando dinheiro, mas não é o negócio dela, né? O negócio dela é educação. Senão. Aí, fazendo esses ajustes, ou seja, soma o que é despesa e exclui o que é receita, que não faz parte do EBITDA. Você acha o EBITDA. É aí em cima disso que você vai tomar decisões daqui para frente. É em cima disso que eu falei, que é como se fosse o médico. A empresa fechou com prejuízo, agora eu quero ver a qualidade desse prejuízo. Porque tem prejuízo que acaba sendo benéfico para a empresa. É aquilo que eu expliquei. Ô, Vitor, estou sentindo falta de você na aula, agora você participou, eu fiquei feliz. Mas é o que eu expliquei. Existem prejuízos que a gente tem que diagnosticar. Alexandre, boa noite. Boa noite. Tem prejuízo que a gente tem que identificar. Esse prejuízo está sugando energia da minha empresa? Não, não está sugando, não. Esse prejuízo é causado por uma depreciação muito alta, ele é causado por uma provisão muito alta. Então, se ao adicionar isso vira lucro, é um prejuízo que não é problema mais. Pronto, você foi, diagnosticou, você já não precisa de tomar decisões radicais. Agora, uma vez que você fechou com prejuízo, adicionou, excluiu e continuou com prejuízo, ou seja, um EBITDA negativo, aí você já não usa a palavra prejuízo, né? EBITDA negativo, aí você tem que tomar decisões. Cabeças vão rolar. Gente, eu não posso. 2021 vai ter que ser diferente de 2020. Entendeu? A minha empresa está perdendo caixa. A minha empresa está perdendo dinheiro. Eu não posso deixar isso. Não pode. O que nós vamos fazer? Vamos diminuir, demitir funcionário? Não sei, alguma coisa tem que fazer, né? Vamos ver como é que está o nosso estoque, se está muito alto, se a gente pode vender para tentar fazer dinheiro. Algo tem que ser feito. O que não pode é ficar com os braços cruzados, esperando que, só julgando culpa no governo, tá? Mas é por causa da pandemia, é por causa da economia. Pode até ser, mas também você tem que agir. Né? A gente não pode falar assim, ah, não, minha empresa está ruim por causa da pandemia. Todo mundo está ruim por causa da pandemia, mas você vai ter que agir. É exatamente por causa da pandemia. Não reduziu o seu rendimento? Você passou a vender menos por causa da pandemia? Então, você, de repente, vai ter que demitir alguém.
Ué, é números, não tem jeito, não é que a gente gosta de fazer isso. Cara, eu tenho uma loja, é uma loja, tá? Com a pandemia, eu tive que fechar uns tempos, caiu minha renda. Eu tenho uma loja com 3 funcionários. Caiu minha renda, meu faturamento está caindo, está despencando, eu vou ter que demitir alguém. Não adianta, eu não posso fazer caridade. Não é uma empresa de caridade. Eu não posso segurar, eu tenho pena, porque o cara é de família, mas se você tiver pena, você pode quebrar. Seu faturamento está caindo. Agora, temos que pensar a perspectiva futuro, se vai melhorar, se não vai, se dá para aguentar. Então, aí é uma decisão que a gente tem que estar no dia a dia para tomar as decisões certas. Não é fácil. Mas é isso que eu estou tentando falar. Mas foi por causa da pandemia. Todo mundo sabe. Então, qual vai ser a sua reação? Entendeu? Né? A empresa adoeceu por causa da pandemia. Então, agora, o que você vai fazer? É uma adaptação. Às vezes a gente, quando adoece, a gente não fica magro. O próprio organismo está jogando para fora o que, às vezes, é necessário. Tá magrinho, tadinho. Mas, às vezes, é uma reação do organismo positiva. Né? De repente, está eliminando gordura que poderia te adoecer, não sei. Enfim, a mesma coisa. Então, é por aí. Alguma coisa tem que ser feita. O prejuízo, quando é um prejuízo que depois que você apura o EBITDA e você vê que é um prejuízo real, não é contábil, aí você tem que agir. Por favor, não esqueçam disso, tá? Não esqueçam. Não fiquem de braço cruzado esperando. É agir rápido. É tomar decisões rápidas. Eu trabalhei com uma pessoa que, para mim, era o melhor modelo de administração, sem precisar de ler livro. Né? Eu trabalhei na companhia industrial, era um senhorzinho de idade, que eu já comentei aqui, e eu me espelhava assim, né? Eu falava assim, esse cara é administrador, gente. Ele era mesmo, ele era na postura. Ele não conversava com ninguém, ele cumprimentava, era educado. Não era sem educação, não, ele era educado, ele dava bom dia, mas não pegava intimidade com ninguém, entendeu? Era para mim assim, o que eu vejo de padrão de administração. Sabe por quê? Quando você pega amizade, você cria vínculos, você perde respeito, você opina em um momento que... Aí ele impunha respeito com a presença dele. Você está entendendo? É isso que o administrador tem que ser. Ele colocava respeito nas pessoas pela presença dele. Mas por quê? Ele sabia seguir as hierarquias, né? Então, vamos supor, o Vitor é chefe do setor. Então, vamos imaginar que eu seria ele. Eu sou chefe do Vitor, e o Vitor é chefe da Érica, do Ítalo e do Daniel. Entendeu? Eu sou o presidente da empresa e o Vitor é chefe de setor. Aí eu passo, aconteceu, isso aqui que eu estou falando aconteceu. Eu vejo o Daniel fazendo uma coisa errada. Entendeu? Eu não chego no Daniel e chamo atenção. Ele fazia isso. Eu não vou chamar a atenção do Daniel. Não é eu que sou chefe, não, mas eu vou falar, o Vitor, precisando falar com você, você pode ir na minha sala? Eu vou cascar o Vitor. Modo de falar, né? Eu vou cascar o Vitor. Você não está vendo que o seu funcionário está fazendo isso? Entendeu? E o Vitor vai dar um jeito de cascar o Daniel depois. É por aí. Então, ele seguia a hierarquia. Ele nunca chamava a atenção de ninguém. Mas isso que eu estou dando exemplo não é cascar, é modo de falar, não era... Ele não falava gritando, mas ele falava, olha, eu vi seu funcionário, queria que você tomasse umas coisas. Ele era administrador, gente. Era incrível. Quando fechava com prejuízo, ele olhava aquilo, ele olhava diagnosticando o problema, ele buscava informações. Você pode saber que alguma coisa ele faria. Ele não aceitava. Então, eu tenho ele, assim, embora a gente estude a teoria, eu tive a felicidade de conhecer um cara que eu falo assim, esse aí é o administrador. Em termos de postura, de comportamento, de técnica, de tudo. Tanto que na mão dele a empresa não tinha crise. Quer dizer, tinha, mas ele resolvia. Entendeu? Ele resolvia. Ele era muito fera. Tanto que depois que ele faleceu, ele já era um senhor de idade, muito sério, né? Quando ele faleceu, a empresa passa por muitas dificuldades, mas ele era bom mesmo. Vamos lá, a interpretação do EBITDA. Gente, se o EBITDA for negativo, é aquilo que eu acabei de falar, agir. Porque se ele for negativo por um período prolongado, significa que as operações da empresa estão consumindo caixa. Se está consumindo a energia da empresa, se está consumindo o sangue da empresa, ela vai entrar numa situação de insolvência, falência. Vai falecer, né?
Vai morrer, vai sumir. Então, evidentemente, o ao contrário. Se for positivo, ótimo, né? Ela está gerando caixa. Esse é o segredo. Tá certo, gente? Agora, como é que a gente vai praticar isso? Vocês vão pegar uma demonstração de resultado e um balanço patrimonial. Porque a gente não fez nenhum exercício ainda. Tá? Eu estou falando de EBITDA já tem umas 4 aulas, mas é porque, igual eu expliquei, Vitor, no início da aula, não está tendo uma sequência. E aí nunca está conseguindo, né, captar. Vamos pegar uma demonstração de resultado. Gente, começa a aprender a ler isso, a gostar de ver esses números. Porque se vocês vierem trabalhar numa empresa, mesmo no centro da área financeira, isso aqui, cara, é o resultado. Eu olho aqui, olha, quanto que eu faturei. Eu gosto de olhar, olha, pô, a empresa faturou R$165 mil. Né? Vamos imaginar que isso aqui seja número real, né? Cara, olha o que ela teve de devolução. Eu administraria sim. Se eu fosse né, hoje, estivesse na prática administrando, eu ia querer questionar tudo. Que devoluções são essas, fulano? Qual cliente que devolveu? Eu ia querer saber. Por que ele devolveu? Né? Custo da mercadoria vendida, aqui tem a margem. 85 é a margem. Aí eu ia querer comparar com o mês passado, a margem manteve-se em percentual, entendeu? Eu ia querer saber essa despesa operacional, se ela está subindo, se ela está caindo, por que ela está subindo. Cara, isso que administrar, isso é chato. Por que caiu? Por que subiu? Né? Despesa operacional é uma despesa que é da área administrativa, é uma despesa de apoio. Isso aqui não pode crescer, não. É sério. A área administrativa, a gente não pode gastar muito com a área administrativa, não. Você tem que pagar bem, mas com poucas pessoas. A administrativa você não pode inchar ela, não. Tá? Ela é uma área de apoio. Tá certo? Então, tome cuidado. Você tenta contratar os melhores profissionais para a área administrativa, que é a área pensante da empresa, mas também não pode inchar ela, não. Então, a despesa operacional ali, a gente tem que procurar manter. É uma equação, gente. Se o mês passado foi 51 mil, agora está 53, vamos entender o motivo. Né? A despesa com depreciação aí, 14 mil. Isso aqui não tem como eu questionar, não. Isso aqui é uma despesa boa para mim. Aí eu vou achar um lucro de 17, tá vendo? Aí vem a receita financeira, aqui entra o Daniel, né, o nosso expert aí no mercado financeiro. Aí tem as despesas financeiras, juros que eu paguei. Aí veio o lucro antes do imposto, aqui tem o imposto de renda, achei o lucro líquido de 10 mil. Como que faz o EBITDA? Tem duas fórmulas. Você pode começar pelo lucro operacional líquido, ou seja, pelos 17 mil aí, ou pode começar pelo lucro líquido, os 10 mil. Tá? Se você começar pelo lucro 10 mil, você vai ter mais trabalho. O 17 já elimina receita, despesa financeira, imposto de renda, porque ele está acima, né? Então ele já elimina. Mas vamos lá. Vou pegar os 17, tá vendo? Tá até em amarelinho. Vou começar pelos 17. Então vou fazer um exercício. Gente, não é a gente que faz isso não. É o contador, tá? Mas vamos ver como é que ele faz. Ah lá, ele vai pegar o 17 e vai adicionar a depreciação. Não tem outra, porque aqui eu não trabalhei com balanço patrimonial. Depois vou ensinar a fazer pelo balanço. Eu acho o EBITDA de 32. Então a empresa está legal, tá vendo? Agora vamos pegar pelo 10, que eu acho que o 10 é mais completo. Ele dá mais trabalho. Então aquele 10 que está lá embaixo, o lucro líquido. O que eu tenho que adicionar? A depreciação. Eu tenho que adicionar o imposto de renda. Aqui, ó. Ah, desculpa, gente. Tem que adicionar o imposto de renda, 7,90, tá vendo? Ó, 7,90. Eu tenho que adicionar a despesa financeira, aqui, ó, 877. 877. E eu tenho que tirar a receita financeira, que receita a gente tira lá. Aqui é o Daniel, 1.233. Tiro, dá os mesmos 32. Tem que dar, né? Porque são as duas maneiras de fazer, mas tem que dar o mesmo resultado. Ou seja, eu saio de um lucro de 10, quanto na realidade o meu lucro é 32. Bom demais. Por quê? Eu tenho duas despesas ali. Vamos esquecer despesa financeira e receita financeira, que é valor pequeno. A gente tem que concentrar nos números grandes. Eu tenho uma despesa de depreciação de 14 mil. Entendeu? Que reduziu meu lucro, mas eu não tive desembolso de caixa. Por isso que eu voltei. Então, o imposto de renda ICS que eu ainda não paguei para o governo. Eu apenas apurei. 7 mil. Lógico que isso no futuro eu vou pagar, mas ainda não pagou. Então, na verdade, o fluxo do meu caixa não é 10, é 32. Tá vendo? É 32. Tive despesa financeira que reduziu meu lucro, mas que não está ligada à atividade da minha empresa. Então, dentro da minha atividade, eu estou gerando caixa de 32 mil. Entendeu? Esse número é legal, porque eu saí de 10 e, na verdade, é 32. Show de bola.
Então, essa primeira parte da aula acabou. Agora nós vamos mostrar, eu vou mostrar para vocês como é que faz no balanço patrimonial.